Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo do canal Drible Criativo. Eu sou o Guilherme Vinícius e hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre a primeira convocação da seleção brasileira do Fernando Diniz. Fernando Diniz que está aí interinamente na seleção até a futura chegada do Carlo Ancelotti, que ainda é incerta, então o Diniz ainda pode até mesmo ser o técnico da seleção na Copa. Por isso é importante a gente dar uma avaliada na primeira convocação que ele fez, analisar os nomes e tentar ter uma ideia do que ele quer com essa seleção. Vamos começar falando aqui sobre os nomes convocados, um a um. Eu vou dar uma olhada numa colinha que eu tenho aqui do lado, porque ninguém é de ferro, é difícil lembrar de todos. Aqui, começando com os goleiros. Primeiro vem o Alisson, do Liverpool. Depois temos Bento, do Atlético Paranaense, um excelente nome. Depois, por último dos goleiros, temos o Ederson, do Manchester City, que foi campeão da Champions recentemente. Na lateral direita, contamos com Danilo, da Juventus, e Wanderson, do Mônaco. Na lateral esquerda, Caio Henrique, do Mônaco também, e Renan Lodi, do Olympique de Marseille. Já na zaga, contamos com Gabriel Magalhães, do Arsenal, Ibañez, do Al Ahly, primeiro jogador aí que está jogando na Arábia Saudita, está sendo convocado para a seleção. Marquinhos, do PSG, e Nino, do Fluminense. Lembrando que Fernando Diniz também é simultaneamente técnico do Fluminense, mas não que eu acho que isso tenha influenciado na convocação do Nino. Já no meio de campo, mais um do Fluminense, André, muito bom jogador, Bruno Guimarães e Joelinton, do Newcastle, Casemiro, do Manchester United, e Rafael Veiga, que é o principal nome do Palmeiras ao lado do Dudu há um bom tempo. Já no ataque contamos com Antony, do Manchester United, Gabriel Magalhães, do Arsenal, um dos melhores jogadores da Premier League hoje em dia, Matheus Cunha, que, se eu não me engano, ele foi transferido nessa janela. Eu não lembro exatamente qual clube que ele está atualmente, mas depois eu já confirmo aqui pra gente. Temos Neymar, que, como todos sabem, foi pro Al Hilal. Richarlison, do Tottenham, que agora é o principal nome do Tottenham. Rodrigo e Vinícius Júnior, ambos do Real Madrid. Bem, comentando um pouquinho sobre cada um dos nomes, começando ali com Alisson e Ederson. São dois goleiros que já estão extremamente consolidados, dois goleiros de dois dos maiores clubes ingleses atualmente. Alisson ali sendo uma peça fundamental do time do Klopp há muito tempo. Ederson é o goleiro, como eu já disse, campeão da Champions. É o goleiro de confiança do Guardiola, que é para muita gente o melhor técnico da história. Então, alguma coisa ele tem. E ali por fora temos o Bento, que é um goleiro jovem, um goleiro de muita qualidade, que eu acredito que possa até estar aí na seleção olímpica. Se quiserem continuar com a sequência de ganhar medalha de ouro, o segredo é ter um goleiro do Atlético Paranaense. Foi assim com o Everton, agora tivemos isso com o Santos também, então tem que ir com o Bento para a gente ganhar o ouro de novo. É uma convocação muito merecida do Bento. Um nome que faz muita falta nesse meio é o do Lucas Perry. Ele é o goleiro do time que é líder do Brasileirão, e ele tá de fora. Eu entendo que o Bento realmente ele precisava ser testado, mas Alisson e Ederson já são goleiros extremamente consolidados. Não vejo uma extrema necessidade de levá-los agora, quando poderia estar testando outros goleiros para ver quem que pode ser esse terceiro nome em 2026. Até entenderia levarem um, mas levar os dois não tem a menor necessidade. É algo que poderia ser usado essas vagas para testar outros goleiros. O Brasil tem goleiros muito bons e muitos goleiros interessantes que podiam aproveitar essa chance. Mas eles preferem levar sempre um a cada convocação para testar, então quem sou eu para falar alguma coisa contrária? Agora, vamos falar um pouquinho dos laterais. Danilo, eu acho que a passagem dele pela seleção já não é mais tão necessária. Podia testar novos nomes, podíamos testar outros laterais direitos espontâneos por aí,
Tem o Dodô, jogador da Fiorentina, que é uma boa opção. Temos o próprio Vinícius Tobias, que foi convocado para a seleção olímpica, que podia estar sendo testado. Temos, enfim, alguns nomes que podiam estar ocupando essa vaga, mas o Danilo é um nome de confiança e é compreensível. O Wanderson, excelente convocação dele, ele é um jogador do Mônaco, que é muito jovem, está aproveitando bem essas chances no Mônaco, ele tem jogado muito bem. Ao lado dele, o companheiro dele de lateral, Caio Henrique, que já devia ter sido convocado há muito tempo. Não dá para entender por que nunca levaram ele, que o Tite simplesmente esqueceu da existência dele, que o Ramon mesmo não lembrava. Ele é o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje em dia, disparadamente. É um dos melhores jogadores da Liga Francesa, em geral, não só na lateral esquerda. E era esquecido. Tanto que a Espanha é louca para naturalizar esse cara e o Brasil simplesmente não dava a mínima. Por sorte, o Diniz que tem essa ligação forte com o Fluminense, Caio Henrique passou por lá. Se eu não estiver enganado, foi o próprio Diniz que fez ele virar lateral esquerdo. Eu precisaria confirmar isso certinho, mas se eu não me engano foi. Então dá pra gente fazer essa ligação do porquê o Diniz finalmente chamou o Caio Henrique. Ele conhece o cara, ele sabe que ele é bom. Já na lateral esquerda temos também o Renan Lodge voltando aí, ele que começou bem ali no Olympique de Marseille, teve passagem para o Nottingham Forest recentemente, teve aquele episódio no jogo contra a Argentina que deixou ele meio manchado, mas não tem por que não testar ele de novo. Ele é jovem, ele é um bom jogador, não tem por que não dar essa oportunidade mais uma vez. Na zaga, Gabriel Magalhães, que vinha ficando de fora nas últimas convocações, e é um zagueiro muito competente, um dos melhores zagueiros da Premier League, não tem como deixar ele de fora, e estava ficando de fora. Coisas que a gente nunca vai entender direitinho. O Ibanez, que agora foi para o Hilal, mas estava bem jogando na Roma, é um zagueiro bom, sabe jogar na lateral direita, é novo também, então é uma convocação interessante. Vamos ver como é que vai ser o futebol na Arábia Saudita, se vai ter um nível interessante para essas convocações de jogadores de lá se justificarem, continuarem sendo justificadas, mas em primeiro momento, como ainda é muito cedo, não vejo nada demais ele ser convocado, é uma boa. Marquinhos, do PSG, todo mundo já conhece, um dos melhores zagueiros do mundo, apesar da última temporada ele não ter sido tão interessante assim, mas é um rapaz que tem talento, não tem o que discutir. Nino, muito bom zagueiro do Fluminense, time que o Diniz treina, então ele conhece, ele é um homem de confiança do Diniz, compreensível. Caberiam outros nomes? Caberiam, mas nada absurdo. Lembrando que o Militão tá lesionado, Thiago Silva já tem uma idade extremamente avançada, então ficar testando ele, sendo que ele não vai estar no próximo ciclo, não vejo necessidade. Agora, dando uma respiradinha aqui, vamos passar para os meias. Só tomar uma aguinha aqui, né, porque ninguém é de ferro, tô falando muito, minha boca tá ficando seca já. Nos meias temos outro nome do Fluminense, André, um dos melhores primeiros volantes do Brasil há muito tempo, que teve ligação aí com o Liverpool nessa janela. Talvez até vá, ainda não foi descartado, e como eles perderam o Romeu Lavia e o Caicedo para o Chelsea, não conseguiram contratar nenhum dos dois, é bem possível. O Liverpool contratou agora um volante japonês, se eu não me engano é o Wataru Endo, o nome dele, jogava no Stuttgart, 30 anos, muito bom volante, mas ainda cabe espaço, o André não seria nenhum absurdo aparecer por lá, seria muito bem-vindo. Bruno Guimarães, destaque da Premier League, destaque do Newcastle, muito bom jogador, tem que ir mesmo. Joelinton é seu parceiro de meio de campo, os dois formam uma dupla muito fluida, que chega no ataque, que defende muito bem, então, correto, perfeito, tinha que ser convocado. Casemiro, principal nome da volância, primeira volância mundial, então é extremamente necessário que ele vá. E por fim, fechando o meio de campo, temos o Rafael Veiga, que muita gente está dizendo que o Veiga deve ter entrado na vaga do Paquetá, que ficou de fora devido aos esquemas de aposta. A essa denúncia que teve, né? A gente não sabe se ele é culpado. As informações que saem são um bocado comprometedoras, são um bocado suspeitas, mas não dá para culpar ninguém, tem que deixar o devido processo legal. Vamos ver como isso vai se desenrolar. E o Veiga entrou aí nessa vaga, é um jogador bom, na seleção ainda não mostrou nada, mas
é bem possível que é bem merecedor dessa chamada até. Apesar de não estar no momento tão bom, a gente sabe que ele tem talento. Já no ataque, aí entra o nome que eu acho que entrou no lugar do Paquetá de verdade, que é o Antony. Tanto que até na coletiva perguntaram algo sobre o Antony pro Diniz, e dá pra ver que ele respondeu meio sem estar totalmente preparado pra pergunta, porque eu acredito que o Antony tenha entrado de última hora. Ao lado do Antony temos Gabriel Martinelli, que é um dos principais jogadores da Premier League desde algum tempo já, então completamente merecido. Temos Matheus Cunha, que eu vou até conferir aqui agora onde que ele está jogando. Se eu não me engano, ele foi contratado por um novo clube. O Matheus Cunha, aparentemente, ele continua no Wolverhampton. Ele continua no Wolverhampton. Não teve nenhuma transferência, não. Certo, ele tá no Wolverhampton mesmo. Já o Matheus Cunha, eu não sei se caberia. É bom jogador, claro, mas acho que tinham nomes ali que podiam ser usados antes. Mas não é o nome mais absurdo dessa lista. Apesar de eu ter achado essa convocação muito boa, tem um nome que me intriga, que é o do Richarlison. O Richarlison, ele não fez uma temporada boa recentemente, a última temporada. Ele não vem jogando bem. Agora ele vai ser o titular do Tottenham, talvez retome a confiança e jogue bem. Mas, cara, ele não tá merecendo definitivamente e continuam convocando ele, independente de qualquer coisa, não dá pra entender. Enfim, é algo que até o Daverson seria mais lógico, eu acho que seria bom. Tem gente falando que se talvez o Tiquinho não tivesse machucado, ele tivesse sido chamado, mas olha, do jeito que estão forçando o Richarlison na seleção, eu não duvido que mesmo se o Tiquinho estivesse bem, eles chamassem o Richarlison. É complicado, não sei o que está acontecendo para manterem o Richarlison mesmo estando indo tão mal. Enfim, e aí para finalizar, nós temos o Neymar, que acabou de ir para o Al Hilal. É o Neymar, ele vai sempre estar na seleção, a menos que ele comece a jogar muito mal lá na Arábia, o que é muito difícil, porque o futebol da Arábia é um nível muito abaixo, só tem os 4 clubes que foram apadrinhados pelo governo saudita que estão com grandes reforços. Mas os outros são de um nível ainda muito baixo, então até o campeonato ser de um nível que vá fazer com que o Neymar tenha a chance de jogar mal, é muito difícil, ele deve continuar nesse ciclo inteiro. Ali mais pro final, quando acabar o contrato com a Arábia Saudita, deve voltar pro Brasil, para Santos, para Flamengo, para sei lá onde. Talvez isso já faça ele pegar ritmo para a Copa, é o plano dele aparentemente. Então ele vai estar na Copa, isso a gente não tem o que ficar discutindo sobre isso. Já para encerrar, tem o Rodrigo e o Vini Júnior, a dupla do Real Madrid. Vinícius Júnior, um dos melhores jogadores do mundo, indiscutivelmente, apesar da UEFA não concordar comigo, o que eu acho absurdo. E o Rodrigo, que também é muito bom, agora está sendo titular do Real Madrid definitivamente. Tá jogando sempre muito bem, junto ao do Vini Júnior. Os dois tornam uma dupla muito boa. E é bom trazer essa dupla para a seleção. Eu acho que o Diniz deve conseguir pegar esses jogadores e fazer uma seleção que rode bem, que gire bem, que funcione muito bem. Acho que não vai ser um problema. O Diniz, ele sempre foi dito que ele precisava de peças boas para implementar o seu estilo. Agora, na seleção, ele pode convocar quem ele quiser para fazer isso funcionar. E eu acredito que tem jogadores de muita mobilidade na seleção, jogadores muito rápidos. Gabriel Martinelli, que pode até mesmo jogar de centroavante, fazer um ataque ele bem móvel. Vini Júnior, Rodrigo Martinelli, Neymar na armação, um Bruno Guimarães e Joelinton, acho que seria muito legal. Eu acho que montando assim por cima uma seleção, eu acredito que o Diniz deva ir com o Ederson no gol, até pela questão do jogo dos pés. O Diniz gosta muito disso. O Ederson
é impecável nisso, tanto que ele joga com o Guardiola, que exige muito isso do jogador. Ederson no gol, acredito que ele vá com a dupla do Mônaco, com Wanderson e Caio Henrique. Eu acho que também vai entrar o Gabriel Magalhães e o Marquinhos, mas é bem possível que o Nino jogue ao lado do Marquinhos, uma vez que o Nino é homem de confiança do Diniz. Eu não sei se na primeira partida, talvez só na segunda, mas acredito que em algum momento o Nino deve jogar como titular. Aí no meio de campo, Bruno Guimarães e Joelinton, Neymar na armação, Vini Júnior, Rodrigo, e a dúvida que fica é se vai haver coragem de colocar o Gabriel Martinelli de centroavante, ou se vai ser usado o Richarlison e o Matheus Cunha, que são os dois nomes mais peculiares nessa chamada. O Matheus Cunha, a gente ainda vê que ele sabe jogar, que ele realmente é muito técnico, tem muito talento. Richarlison, na época do Everton, jogava bem. Desde que foi pro Tottenham, parece que desaprendeu a fazer gol, só jogou um pouquinho bem pelo que fez na Copa, e parece que isso tá mantendo na seleção até agora. Não dá pra entender porquê, mas vamos ver se o Diniz vai optar por um desses dois na centroavância, ou se vai usar e colocar o Martinelli mesmo, que eu acho que é o que seria perfeito. Enfim, por hoje é isso. Temos também a convocação da seleção olímpica, mas isso eu não vou falar nesse vídeo, seria uma coisa muito longa pra gente comentar. Mas é isso, acho que dava pra ser melhor. Dava sim, falta alguns nomes que podiam estar, mas não acho uma convocação bizarra como muita gente está dizendo. A única coisa que não faz sentido mesmo é o Richarlison. Danilo e Matheus Cunha são questionáveis, o resto pra mim tá muito bom. Só testaria um outro goleiro ali, mas por isso tá bom. Obrigado por tudo, por vocês que estão assistindo. Se puderem deixar um like aí também, se inscrever no canal, quem ainda não for inscrito, para dar uma ajudada, que a gente tá começando aí, então precisa, né? E por hoje é isso, muito obrigado a todos vocês e fiquem com Deus. Tchau!